Olá, pessoal! Começando mais um De Repente Sindiflix. Eu sou a doutora Larissa Alves, advogada especialista em direito condominial. E aqui na bancada comigo, Sérgio Gouveia, dessa vez eu vou interromper, de repente síndico, só para quebrar o protocolo. Salve, venha. Salve, Sejam salve. todos muito bem-vindos a mais um programa, De Repente Sindiflix, voltado para a massa condominial, como a doutora Larissa gosta de chamar, que é basicamente a galera que está no condomínio, tá? Esse programa foi feito em parceria com o Sindiflix, que é, como vocês devem saber, um portal de conteúdo excelente, que se você quiser se capacitar, se quiser aprender, tem curso, tem assinatura, tem tudo. Lá que você vai aprender tudo. No meu perfil também tem algumas coisas que vão ajudar. Mas aqui a gente sempre traz um assunto, a gente destaca um assunto para poder trabalhar um pouquinho mais a fundo, né, como temos feito sempre. E no programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre relações de consumo, vamos esclarecer alguns equívocos que existem aí de compreensões aí dos síndicos, dos moradores, dos condomínios, dos fornecedores, como essa coisa toda funciona. E hoje nós trazemos aqui para a nossa bancada, com uma grande honra, o diretor do Codecon daqui de Salvador, até recentemente era subprefeito, Zilton Kruger. Muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Sérgio, Larissa. Eu não sei o que é mais difícil aí, né, que você colocou, era subprefeito, agora diretor de consumidor, que é uma bronca, meu amigo. Que todo mundo tem problema de consumidor, pode reparar. Mas o mais difícil de tudo, é o que a gente estava brincando, é ser síndico. Topo, meu amigo, qualquer coisa nessa vida, mas não topo ser síndico, não. Tô fora. Deixo para você que é especialista no assunto. Para mim não dá, não. E aí, justamente, é por onde a gente vai começar, né, cara? Assim, eu queria que você explicasse para as pessoas qual é a distinção entre PROCON, CODECON, qual é a atuação de cada um e onde é que isso toca os condomínios. Vamos lá, perfeito. Primeiro, legal o papo aqui, o bate-papo. Esse assunto eu acho que é interessante, é um assunto que quase ninguém fala, quase ninguém às vezes procura entender o que é que o condomínio é, o que é que o condomínio não é, o que é que o condômino é, o que é que não é, qual é o direito de cada um, o que não é, e a doutora Larissa está aqui melhor do que qualquer um aqui para esclarecer os assuntos também. Codecon a nível municipal, né? Nós somos o órgão de defesa do consumidor do município de Salvador, vinculado à Prefeitura Municipal, e o PROCON atua a nível estadual, vinculado ao governo do estado. Porém, a parceria é constante, nós temos uma relação maravilhosa com o pessoal do PROCON, o diretor-geral Tiago Venâncio, que é o superintendente, o diretor de fiscalização Iratã Vilas Boas, que é advogado também, especialista em consumidor. Então, a relação é muito boa, é muito legal. E a Codecon atua não só na parte de fiscalização, de fornecedor de serviço, de lojista, de comércio, de rua, atua também no serviço de educação, que é o serviço mais importante que a gente tem, que é onde a gente faz educação consumerista de consumidor, fornecedor de serviço e de estudantes também. Nós entramos desde da parte de escola até a universidade, fazendo na universidade aquela introdução, digamos assim, introdução ao estudo do direito do consumidor, quase um ED, né, que é o início da faculdade ali, História do Direito. A gente começa fazendo para o estudante de primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre, que ele vai ver ainda a matéria do consumidor, a gente já faz a introdução para ele. Porque eu costumo sempre brincar que consumidores todos nós somos, desde a hora que nascemos a hora que morremos. Isso. Consumimos no hospital quando nascemos e consumimos na funerária quando morremos. Então, meu amigo, você não tem para onde correr. Você vai consumir da hora que você nasce à hora que você morre. Então, você é consumidor o tempo inteiro. E você pode ser fornecedor, empresário, lojista, o que você quiser. Mas você, antes disso, é o quê? Consumidor. E no condomínio, não foge muito a regra, né? O condomínio, o Código de Defesa do Consumidor, diz que qualquer pessoa física ou jurídica, ela é consumidora. Aí vem aquela coisa, e quando o condomínio é? Quando é que o condomínio passa a ser? Isso, esse ponto é importante. Aí é a hora que a gente vai começar aqui o nosso bate-papo, né? Quando ele passa a ser, é quando ele adquire qualquer produto ou serviço que ele é o consumidor final daquilo. Aí a gente tem vários casos que os condomínios podem ser consumidores finais e se enquadrarem dentro da legislação do Código de Defesa do Consumidor. Deixar um pouquinho aquela parte mais do Código Civil ali para o lado e pegar a parte mais interessante do Código de Defesa do Consumidor, que favorece o consumidor em vários aspectos, seja de prazo, seja na inversão do ônus da prova, que a gente adora falar, que o consumidor adora isso, é a inversão do ônus da prova, é obrigação sua. Inversão do ônus da prova, só para você que está nos ouvindo e não está muito familiarizado com o juridiquês, prove você. Prove você. Pronto. É isso aí. É com você, não é comigo e vamos embora. Isso é uma vantagem. Isso é muito bom, é interessante. Mas como eu estava falando com a doutora Larissa aqui no início, né, que ela apontou muito bacana, é entender quando é o condomínio e quando é o condômino.
Quando é a pessoa ali, o morador, o inquilino, ou qualquer coisa que seja. Isso aí são figuras distintas, condomínio e condômino, né? Então, a gente precisa entender que foi um ganho para o condomínio se tornar e ser visto como consumidor, porque, como eu falei, algumas vantagens que são previstas no Código de Defesa do Consumidor que beneficiam o condomínio, mas o condômino é outra figura. É isso, que eu acho que existe muita confusão. A doutora Larissa, que atua na área jurídica junto a condomínios, provavelmente tem algumas histórias sobre isso. O que é consumo? Porque muitas vezes o condômino entende que ele tem uma relação de consumo para com o condomínio. Ele é consumidor do condomínio. Isso é um equívoco que precisa ser completo. desfeito. O condomínio ali não é visto como não é um serviço, né? Não é uma prestação de serviço. Então, às vezes o cara entende, eu pago o meu condomínio. Sim, meu amigo, é sua obrigação pagar o condomínio. Não é o fato de você pagar o condomínio que gerou uma relação de consumo sua e do condomínio. Isso, é uma sociedade base de rateio, não há prestação de serviço. Estão rateando despesas, são comuns, né, e que alguém está responsável por isso, mas não é um consumo. Investimentos, qualquer outra coisa que o condomínio venha a realizar. Mas não é um serviço, não é uma prestação de serviço que está sendo feita. Já passa a ser, por exemplo, quando você faz uma contratação de serviço que o condomínio contrata. Não estou falando do condomínio. O condomínio contrata. Então, o condomínio contratou uma empresa terceirizada para portaria, para segurança, para limpeza, para administração, para manutenção. Aí sim, a gente está falando de uma relação de consumo. Isso. Condomínio, pessoa jurídica, contrata aquele serviço para o condomínio, não para o apartamento do condomínio. Está falando para o uso comum, né? A finalidade do condomínio. E aí você entra em vários outros, a manutenção da piscina, parquinho infantil. Né? Gás tem muito aí, problema, sim, né? Aí você vai para a parte dos serviços públicos também. Água, luz, esgoto, o fornecimento de gás, se for através de concessionária. Então, isso também se enquadra como consumidor final. Mas sempre lembrando, da porta do apartamento para fora, né? Área comum. A parte que é de dentro não entra, a não ser no serviço aí de energia, mas de uma forma geral, na distribuição, não do consumo de cada morador. Certo. Você mencionou que há vantagens para o condomínio ser enxergado como um consumidor, ter uma relação de consumo e tudo mais, está incluso nessa categoria. Você pode citar algumas vantagens objetivas referentes talvez a prazos de caducidade, alguma coisa assim? Um principal, por exemplo, responsabilidade civil. Você passa para 5 anos, em vez de 3, né? Você tem ali um prazo de devolução de um produto vicioso, 90 dias. Você tem a opção... A própria inversão do ônus da prova eu acho o melhor benefício. É o melhor benefício. Você pega, por exemplo, manutenção de elevador. O elevador quebrou. Qual é o síndico, meu amigo, que entende tecnicamente, de fato, da manutenção do elevador? Quebrou uma peça ali específica, você vai fazer o quê? Você não tem a inversão do ônus da prova. Você vai dizer, meu amigo, quebrou, se vire você para me dizer que o problema é comigo. Então, isso para o condomínio é um ganho muito grande. O condomínio antigamente se batia, corria o risco de se bater e ter que assumir ali, acaba muitas vezes pagava a manutenção, pagava o serviço e ficava por isso mesmo. Isso é válido também para construtora, né? Construtora, a entrega com defeitos construtivos. Perfeito. Sendo ou não contratada pelo condomínio, né? O condomínio passou às vezes, a posterior, ela ainda, a construtora responde e há uma relação de consumo nesse caso, sim, para qualquer reparação de dano ainda causado na parte estrutural, obras, enfim, qualquer tipo nessa natureza. Uma demanda que tem chegado para a gente que é nova é em relação às queixas dos condôminos em relação aos prestadores de serviço do condomínio, né? Porque eles pensam o seguinte: se o condomínio contrata determinada empresa, eu tenho o direito de reclamar, eu, proprietária, tenho o direito de reclamar da empresa. Quando, na verdade, a gente tem que fazer essa diferenciação que quem é o consumidor ali não é o proprietário, o condômino. Quem é o consumidor ali é o condomínio. Então, esse eu acho que também é um esclarecimento importante para a gente trazer aqui. E acontece tanto com as administradoras, né, em relação aos boletos. Ao boleto, teve algum problema, não conseguiu pagar, e em razão de um problema do boleto, ela entra na justiça diretamente contra a administradora. Veja, existe uma problemática daí que não é o caminho correto. Né? O condomínio aí ele tem que reclamar com o condomínio para o condomínio tomar as providências junto à
empresa prestadora de serviço. Se o condomínio não toma essa iniciativa, aí ele vai entrar com uma ação, com uma reclamação contra o condomínio, não é contra a empresa, entendeu? Então, acho que é um esclarecimento importante a gente já ter aqui. Isso acontece muito. Tem um Reclame Aqui agora que as pessoas... Facilitou bastante a vida, né? Facilitou, mas as pessoas vão direto, né? E, assim, as empresas têm tido essa preocupação. Falam assim, Larissa, como é que eu faço? Porque, assim, eu não... Às vezes, são situações que a administradora, por exemplo, ela é mandatária, né? Então, ela cumpre ordens do síndico. Né? O síndico Perfeito. que é o preposto daquela massa condominial, como eu gosto de dizer. É bonito isso aí, massa condominial. Não é bonito, cara? É o povo, né? Esse aí é o povo. Condominial. Deve ser filho italiano. Toda hora tá falando de massa aqui. Então, assim, a administradora, às vezes, fica até em situações. Teve um problema com o boleto, que, na verdade, não é um problema, às vezes, nem da administradora, é um problema da gestão, que teve um problema. Então, assim, as pessoas confundem isso, já que eu não... Hoje existe uma maior consciência que a relação entre condômino e condomínio não é uma relação consumerista, e aí o condômino ele quer entrar direto contra a administradora, a contabilidade, o prestador de serviço que fez lá e que sujou a cortina dela porque foi fazer um serviço na fachada, por exemplo. Já tive problema em relação a esse prestador, amarrou a cortina e sujou a cortina da pessoa de tinta. Então, ela entrou... Contra o condomínio? Não, ela entrou contra o prestador de serviço, sendo que, na verdade, assim, o serviço estava sendo prestado ao condomínio. Então, ela tinha que pedir o ressarcimento para o condomínio. Ao condomínio. Mas não tem uma relação aí. Mas a pessoa pula as fases. E, às vezes, o síndico também ele não tem essa instrução. Ele acha que, assim, não fui eu que fiz, então você entra direto então, contra o prestador de serviço que está fazendo a obra. E essa é a minha pergunta objetiva para os dois aqui. Qual é o rito? O que é que o síndico tem que fazer quando se sente lesado por um fornecedor? Seja, é uma causa que se qualifica a queixa. Tem que ter advogado? Não tem? Faz pela internet, presencial? Tem custo? Não tem? É perfeito. A nível, por exemplo, dos órgãos de defesa do consumidor, ele se enquadra. Ele sendo o consumidor final, o condomínio, ele pode utilizar dos mesmos meios que o consumidor normal, né, ali a pessoa física. Ele pode utilizar dos canais, por exemplo, da Codecon ou do próprio Procon para realizar essa conciliação, tentar buscar ali a resolução do problema dele. Né? Tá, mas quais são os passos para chegar lá? O que ele tem que fazer? É um telefone? Como é que faz? Hoje, com o avanço da tecnologia, a Codecon em si, a gente conseguiu ter todos os canais de atendimento. Telefone, aplicativo, site e presencial. Ave Maria. O cara hoje só não registra uma reclamação ou uma denúncia se ele não quiser. Tem um telefone molecular também, você conhece? Esse aí eu ainda estou evoluindo, esse ainda não. Não, o telefone molecular? Não, manda o moleque lá. É o que acontece comigo, na maioria das vezes. Então, esse a gente tem também. Então, a gente pega, por exemplo, o padrão do telefone 156, 3 dígitos. 156 cai no portal geral nosso, problema consumidor. Digita o dígito, já cai para fazer a sua reclamação, a gente já recebe. Pelo aplicativo é mais fácil ainda. Você está na rua, você já registra uma foto ali, registrou. Site é a mesma coisa e de forma presencial. A gente tem no centro da cidade, tem também no subúrbio ferroviário, na Cidade Baixa e em Cajazeiras, um ponto, dentro das subprefeituras. Então, facilita muito o atendimento. Você só não faz a sua queixa se você realmente não quiser. Senão, assim, são multicanais, você vai escolher o que é mais adequado para você, o que você prefere. Mas, assim, você encaminhar a sua queixa para buscar a resolução desse problema junto à Codecon, infelizmente, se você não faz, é porque realmente você não quer. É bacana o incentivo a isso. Né? Toda vez eu tento incentivar as pessoas, porque muitas vezes a gente falou do Reclame Aqui. O Reclame Aqui é super legal, mas não é uma ferramenta oficial de reclamação ali do consumidor. Isso. Hoje a gente atua a gente tem um sistema nacional que chama Proconsumidor. É o mesmo para órgãos de defesa municipais ou estaduais. Onde a gente faz a reclamação a nível nacional. Então, não necessariamente porque o Codecon é Salvador, que eu só vou atuar contra fornecedores e prestadores de serviço, e-commerce, o que é que seja, de Salvador. Não. É nacional. O consumidor é de Salvador, porque o comprovante de residência dele é de Salvador, então eu atendo ele. Mas o nosso sistema nacional, ele funciona para todo mundo. Então, a gente faz a notificação através online, os fornecedores já são cadastrados no sistema, é muito mais fácil da gente conseguir a resolução. Às vezes, a gente consegue resolução de problema pela simples notificação do problema, como se fosse o Reclame Aqui. Só que o Reclame Aqui, você entra ali, você faz, você espera a boa vontade ou não da prestadora de serviço de responder, né, de chegar naquela resolução. No nosso caso, não. Como é um canal oficial e nós somos um órgão oficial do governo, as empresas, quando nós notificamos, têm a obrigação legal fundamentada por lei de nos responder, facilita muito
a resolução do problema para o consumidor. Então, às vezes, no ato da notificação, a gente já recebe uma resposta da empresa dizendo, ó, vou resolver o problema. Está aqui a forma como eu posso resolver, já resolvo aqui. Se for uma troca do produto, já efetua a troca, já sinaliza. Às vezes, a gente não consegue nesse primeiro ato, mas aí a gente marca audiência de conciliação. Às vezes, a gente faz a audiência de conciliação presencial ou virtual. O fornecedor está fora, não tem como mandar um preposto, às vezes não pode contratar um advogado porque é uma empresa menor, sem problema nenhum. A gente entra com ele de forma virtual e o consumidor de forma presencial. Bom, eu como sou administrador da área de finanças, eu vou te pedir alguns números, se você tem. Qual é a taxa de resolução de problemas daqueles que são encaminhados para o CODECON e qual é o prazo médio dessa resolução? Normalmente, algumas resoluções, quando elas são feitas de imediato, a gente resolve com menos, às vezes, de 20 dias, 30 dias. Quando é de imediato. Quando há uma boa vontade, às vezes, do fornecedor também em resolver, a gente tem uma resolução imediata. Mas eu tenho um caso, por exemplo, de processos que rodam desde 2017. Que o fornecedor ele usa dos prazos legais que ele tem, é um direito dele também, né? Os prazos previstos em decretos municipais e leis federais, e ele vai utilizando daquilo e vai empurrando o processo do consumidor até onde ele não puder mais. Mas se for comparado... Esgotando e exaurindo os prazos e mais prazos. A doutora sabe muito bem o que é prazo. Se for comparado com os prazos típicos da justiça, está até curto. São praticamente os mesmos, né? Nos ritos administrativos que nós temos prazos menores. Normalmente, quando a gente faz a notificação, a gente dá um prazo de 20 dias para apresentação de defesa, 20 dias corridos. A partir disso, ali, eu já posso fazer a decisão direta, né, do caso. Então, facilita muito. Em menos de 30 dias, a gente já tem, às vezes, a resolução do problema. Fica a dica, viu? Você está aí reclamando, choramingando, já tem para onde correr, já sabe quanto tempo vai levar. Pois é. E em relação a condomínios, você tem algum dado específico, assim, de Por incrível que pareça, hoje, eu pesquisei antes de vir, né? Eu não tenho nenhum caso de um condomínio que se enquadrou como consumidor. Ou seja, talvez minha ninguém ignorância, nunca... né? Isso, às vezes a falta do conhecimento do síndico ali ou do condomínio, de saber que ele é consumidor, ele não entra, às vezes, nos órgãos de defesa do consumidor, não tenho nenhum. Mas eu achei um caso, isso já há um tempo atrás, de uma moradora que quis enquadrar o condomínio como uma relação de consumo por causa de uma reserva de salão de festa. Ah, meu Deus do céu. É outra confusão também, porque, assim, existia um tempo que as pessoas questionaram, não, tudo bem, as despesas ele não seria consumidor, mas para essa questão dos serviços que o condomínio oferta, como não é algo que eu denomino como taxas de uso, né? Você teria a taxa ordinária, a taxa extraordinária e, particularmente, na minha doutrina própria, porque condomínio a gente tem esse problema, é um microsistema jurídico que não há tanta doutrina, né? Existem algumas pessoas que atuam no mercado, mas não é tão amplo como as outras áreas do direito. Então, dentro dessa perspectiva, a gente, como é a prática, como somos advogados da prática, a gente passa a denominar algumas coisas. E as taxas de uso, ela tem um caráter levado um pouco para esse do consumo, né? Mas já é realmente pacificado que não tem relação consumerista nenhuma ali. Mas as pessoas fazem a confusão e cabe a nós realmente fazer os esclarecimentos. A orientação, até porque condomínio, o estatuto varia, meu amigo. Você vê a doutora que atua mais na área, cada condomínio tem o seu regramento ali. Né? E quando você entra ali na brincadeira dentro do seu prédio, você precisa saber como é o funcionamento do seu condomínio. Você precisa ter a ciência dessas práticas, dessas taxas de uso, que variam de condomínio, porque tem condomínio que não cobra, por exemplo, pela reserva de salão de festa, tem outros que cobram um valor pequenininho. No meu prédio cobra por qualquer coisa. Já só não cobra ainda de eu subir e descer o elevador, né? Qualquer dia desses vai ter uma moedinha ali na entrada, né? Deposite a moeda e suba o elevador. Mas, fora isso, e aí foi o único caso que eu tinha de uma moradora querendo, ela teve um problema na locação, e aí ela denunciou ao órgão, a gente não teve como, obviamente, dar continuidade, né? Explicou a ela, e ela deve ter procurado a esfera civil para poder fazer a reparação dos danos que ela provavelmente sofreu aí com esse imbróglio, em não poder fazer a festa dela. Eu tenho uma pergunta de caráter extremamente técnico, e que vale tanto para a sua posição atual quanto a anterior de subprefeito.
Você chega numa reunião, um assunto sério, uma coisa pesada, tem ali o pessoal todo, e você chega com essa cara de garoto, todo mundo... Vem cá, chama o diretor lá, cara. Não tô falando com esse menino, não, vem pra cá. Show de bola. Como é que é Não, isso? E sabe o que é bacana? Você pega assim, meu nome, Zilton Krieger. Às vezes o cara não vê que tem um neto, né? Porque daí facilita, ele já vê que, pô, é o neto de alguém, né? Mas aí quando não tem um neto, só tem um Zilton Krieger. Já aconteceu isso. Daí a pessoa chegar e falar assim, isso, antes de eu ser subprefeito, eu estava na Secretaria de Promoção Social. Certo. Eu era chefe de gabinete da secretaria. E aí, uma vez, uma determinada pessoa chegou, eu estava sem a secretária na entrada, ela entrou a minha sala logo na frente, não tinha nada marcado na parede, na porta, enfim. E ele fez assim, eu quero falar com o Zilton Krieger. Eu falei, poxa, procurei assim do lado, eu falei, sou eu. Sabe, eu dei aquela... eu olhei na gaveta, falei, não, sou eu. Ele, mas como? Que é um nome mais antigo, assim, que... Aí eu chego minha cara aqui, 32 anos, tô iniciando ainda o negócio. E aí o cara olha assim e fala, caramba, é você e tal. E realmente, às vezes, a pessoa precisa de um tempinho para conversar comigo e ver que eu não sou só eu sou jovem ainda, mas tenho uma disposição, tenho um conhecimento, não cheguei assim de paraquedas, né? Venho numa crescente de trabalho, de estudo, de empreendedorismo, até na minha vida privada, coisas que vêm me dando experiências para poder melhorar no dia a dia no serviço público. A função de subprefeito, você acompanhou ali a época que foi morador de uma região que a gente atuava, você via como eram as discussões, como eram as nossas conversas, e eu sempre tentava pautar o máximo da técnica possível, mas tentando ajudar todos nessa articulação de cidadão a poder público, que é importante. O poder público precisa escutar, precisa ouvir o cidadão, é quem sofre com o problema diário. Às vezes, eu tenho um caso que é muito, muito bacana, que foi de um serviço foi em 2014. Eu não trabalhava ainda na prefeitura, na época eu era assessor legislativo de um vereador, e a gente foi acompanhar um serviço e tal. Era um serviço de escada, que toda vez que chovia, a água entrava em algumas casas, 2014. E aí o engenheiro chegou, começou a fazer as medições e tal, e aí uma senhora, ela tinha seus 70 e poucos anos de idade, ela encostou em mim e fez assim, meu filho, não vai resolver o problema. Eu falei, mas o engenheiro está fazendo... Ela falou, não faz não, porque ele está calculando que a água escorre por ali, mas a água não escorre por ali, não. A água desce por aqui quando chove. Então ele está fazendo isso aqui, não vai adiantar nada. E ela estava certa? O cara terminou de fazer. Quando deu a primeira chuva, a água escorreu pelo cantinho que ela fazia. Aí eu chamei, prontamente a empresa foi, né, e tal, e aí a equipe fez o reparo, analisando de fato, ouvindo a experiência daquela senhora. E é o interessante, o morador, ele tem a vivência, ele que passa todo dia na rua dele, ele que faz aquele caminho diário, então ele que vivencia, às vezes, o serviço público naquela região muito mais do que o gestor, do que a pessoa que está ocupando ali aquele cargo. Então, essa escuta e esse momento de conversa, para mim, sempre foi muito importante. Então, eu sempre me coloquei à disposição para escutar todo mundo, explicar e também explicar para as pessoas o papel do poder público em determinadas situações, o que é de direito de cada um. Que a gente tem que entender, por exemplo, que a esfera municipal e estadual, o que é a obrigação do município, o que é a obrigação do Estado, o que é a obrigação do governo federal, digamos assim. Então, essa separação a gente precisa conhecer também. Mas não está muito diferente do síndico aí não, viu? Porque você mencionando assim, é exatamente o que o síndico é um gestor. Sim, né? sim. Ele não executa, né? Ele não é ele que vai pegar e vai fazer Perfeito. Né, a obra. Ele vai contratar uma pessoa e se não tiver um morador para mencionar, né, que a água passa por um lado e não passa por outro, você nunca vai ter 100% de aproveitamento e de satisfação daquela comunidade. Verdade. A questão muito que eu sempre chamo o síndico para esse papel é de que tem que escutar os moradores. Então, da mesma forma que um servidor público como você tem que escutar a comunidade, o síndico também tem que escutar os moradores. Sim, e é engraçado que o síndico ele é um prefeito, se você parar para pensar. Ele é eleito. Ele foi eleito, ele tem um mandato ali para ele cumprir, tem a verba que é arrecadada e ele faz a gestão daquilo em todas as áreas. Na área ali da diversão, seja nas áreas de coisas, na coisa de consumo. O cara, ele tem que pensar que quase ele é um político ali. Porque tem gente que gosta, por exemplo, de ser síndico. Cargo político. Ele é um político. Cargo. Aí ele faz ali, eu preciso... porque é um cargo eletivo, é um cargo de... Ele chega ali e faz assim, eu quero continuar sendo síndico. Aí ele pega os moradores que são mais próximos a ele, vote em mim porque eu vou continuar fazendo a obra da churrasqueira. Aí aquele outro síndico que não quer a churrasqueira se junta...
vote em mim que eu vou transformar a churrasqueira numa quadra. Aí o outro, não, mas eu quero num parquinho para as crianças. Eu quero a reforma da fachada. Eu quero a fachada. Eu disse assim, não, mas a garagem é prioridade. É isso. Então você tem literalmente uma campanha política ali no momento da eleição do síndico. Eu acho que você já está mudando de ideia para se candidatar para síndico. Não, falar, eu acho que eu me candidato qualquer coisa nessa vida. Não me candidato a síndico. Não, né? Porque imagine, você é o prefeito, né, do condomínio, mas você tem o seu eleitor morando do seu lado. Literalmente. Do seu lado. Ele encontra de manhã quando você desce no elevador, quando você chega em casa, quando você chega para almoçar, quando você sabe fazer alguma coisa. E veja que alguns moradores cobram do síndico, mas como se estivesse cobrando aí, cobra forte. Se o cara estiver ali, por exemplo, aproveitando a piscina, você está aproveitando a piscina, mas a fachada está caindo ali a pastilha. É assim que você quer resolver? É assim, você está aqui fazendo churrasco na churrasqueira, mas tem uma goteira na garagem. Então, meu amigo, é uma cobrança enorme. É pesado. É pesado. Eu acho que você foi muito feliz nesse exemplo que você deu. Inclusive, eu tenho uns 2 programas, mais ou menos, que me falando sobre isso, né? Que uma migração de várias, digamos assim, coisas que estão espalhados pela cidade, cada vez mais indo para dentro dos condomínios, tornando o síndico quase que um prefeito de uma cidadezinha. Sim. Né? Ali, tem condomínios aqui que tem padaria, que tem restaurante, Tudo. que tem mini-clube, que tem não sei o quê, e ele é meio que o prefeito daquilo ali. E, sem dúvida alguma, é um cargo político. Isso tudo que você mencionou é a mais pura verdade de juntar a galera. Ainda tem aquelas questões do cara que bota 50 procurações debaixo do braço e vai lá para... Essa aí é... Sempre né? tem esse, né? Que equivale mais ou menos a pegar um bocado de voto no mundo político mais amplo. Representação por procuração é um negócio interessante. Isso aí é complicado. Essa eleição de síndico é legal. Deixa eu voltar aqui para a questão do Codecon. Sim. Você enviou um material que eu estava lendo lá e me surpreendi com algo que eu li lá, que foi assim: se o condomínio ele tá incomodado, digamos, com um bar, um restaurante, um troço que faz barulho ali perto, você pode acionar o Codecon, existe uma relação de consumo. Isso aí para mim não ficou muito claro. Me pareceu mais uma questão de poluição sonora, alguma coisa... Isso. Né? A gente tem condomínio sempre tem essas dificuldades, né? Com sonora, eu tinha separado aqui uma coisa, até para falar desse assunto para você, vou puxar enquanto eu estou falando. A gente recebe muito essas reclamações, porque às vezes a pessoa não sabe até para quem denunciar, para quem ela manda a reclamação. Só vou fazer dela. uma ressalvazinha antes, né, de que o conceito disso daí é consumidor por equiparação. Mas você vai saber explicar, não, né, melhor do que eu. Lança as bases aí. Você vai bater o consumidor por corner. equipação. Como foi outra? Massa condominial. Massa condominial, tá bonito. Eu tô aqui sentando e anotando. Eu deixei minha caderneta ali do outro lado, eu já vou pegar. Mas faz o pano de fundo aí, porque não. o consumidor por equiparação... eu não sou especialista em direito consumidor, tá? Não importa. Mas os consumidor por equiparação é justamente essa relação de que você é afetado pela relação de consumo. Né? Isso acontece muito, como a gente fala em direitos difusos e coletivos. Né? Então, por exemplo, quando você tem uma prática... econômica que prejudica toda uma comunidade. Uma indústria, por exemplo. Uma indústria. Então, assim, as pessoas prejudicadas, ainda que elas não sejam consumidores diretos, né, são considerados consumidores por equiparação. Perfeito. No caso do excesso de ruído, assim, eu estou consumindo algo que eu não queria consumir, mas eu estou consumindo. E você pega, por exemplo, aí você diz assim, está fazendo barulho, prove. Não. Aí entra de novo o quê? A inversão. Joga para você. Mostre que o seu barulho da sua indústria, por exemplo, está dentro dos padrões estabelecidos pelas normas municipais e que o seu ruído que você está causando está tudo certo. Você pode inverter para eles. Então, nessa hora, funciona legal também. E aí é importante também a atuação das associações de moradores, né? Porque cria uma força política, mas... incisiva, assim, para a atuação daquela comunidade, né? Porque, veja, se você tem um bar, provavelmente aquele bar ele não incomoda só um condomínio. Ele incomoda toda aquela rua ali. Porque, às vezes, não é só barulho também. Às vezes, é a questão de trânsito de pessoas, pessoas bêbadas, né? Naquele ambiente. Às vezes, é um bairro residencial. Aqui em Salvador, a gente tem
um planejamento urbano que é deficitário. Então, a gente tem bairros que foram construídos sem você observar que ali não tem condições de ter um bar, e às vezes não tem condições de ter uma escola, né? Perfeito. Brotas tem muitos desses problemas, né? Por exemplo, assim, que é uma realidade que eu conheço, porque eu morei muitos anos em Brotas na minha infância. Também morei bastante. Então, assim, você tinha um engarrafamento enorme por causa das escolas que ficavam na avenida e você não tem soluções. Então, são conceitos assim que você vai... E não tem jeito mais de resolver, né? Você falou de Brotas, é engraçado. Vai resolver como? A do João VI você não tem mais pra onde Não crescer. tem. É uma via indo, uma via voltando. Você vai desapropriar todo mundo ali. Planejamento Não tem mais urbano. o que fazer. Salvador ela foi crescendo muito dessa forma e foi só o quê? Se evoluindo e melhorando o que você consegue fazer ajuste. Mas tem coisas que você não consegue fazer mais. Exemplo ali de Brotas, como você está falando, eu morei muitos anos ali em Brotas também, no Ocupa de Brotas, no Monte Carmelo. Cresci na região, acho que todo mundo de Salvador já passou por Brotas. É quase uma subcidade. Até porque Brotas Salvador. é metade de Salvador. Né? É uma subcidade aquele negócio ali. É, Dá para emancipar grande Brotas. demais. Dá para emancipar Brotas. É grande demais. Quando você pega os outros bairros todos. Mas isso, doutora Alice falou, é mais pura verdade. Nós sofremos isso junto, dentro daquele grupo que você mencionou aí Sim. agora. Porque assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ou seja, se tem um problema que afeta uma coletividade e que deveria fazer parte do esforço de mais de um síndico, porque afinal de contas está afetando vários condomínios, geralmente você joga esse assunto ali e ele vira reclamação na boca de todos, mas atitude na mão de 2, 3. É verdade. De encaminhar a queixa, de fazer, de tomar uma atitude. É muito difícil. Assim, é uma pequena amostra das pessoas que efetivamente tomam atitude para tentar resolver o problema. Agora, reclamar é uma beleza. Mas você pode reparar que no condomínio é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. Quando você tem um grupo ali do condomínio que o síndico fala assim, gente, estou com um problema aqui, seja menor que seja, eu estou com um problema no jardim, preciso trocar aqui 3 mudas de planta, passar para cá e para lá, não achei no fornecedor de serviço legal. Quem pode ajudar? Ninguém. Mas deixa lá 3 plantas apodrecendo no jardim, que a planta tá ruim, tá podre, o síndico não faz nada, não troca. É praticamente a mesma coisa. Ser humano. Ser humano é bem complicado. Eu acho que é uma certa... assim, o pessoal meio que se desfaz. Eu acho, o Sérgio fala um pouco disso, né? Que você vai se acostumando com os problemas. Você vê aquela porta com a fechadura ruim, e aí você vai deixando para outro dia, e aí você nunca faz, e de repente você se acostuma com algo que deveria ter sido... que é simples de resolver, né? E já nem incomoda mais. Né? Porque ficar ali todo dia... Na verdade, aquela porta que está com a maçaneta meio quebrada, você aprende como abri-la quebrada, ao invés de consertar. A gente aprende a conviver ali com o defeito e vai indo embora, vai levando até a hora que não dá mais, a hora que você não consegue mais abrir a porta. A hora que você fica preso, seja para dentro ou para fora, e você lembra, poxa, por que eu já não peguei um chaveiro? Aí você vai e liga pro cara, trabalha de emergência, ainda o cara vem na emergência e diz assim, você vai me cobrar tudo isso? Né? Você vai me cobrar tudo isso? Você estava ali com um problema 3 meses, mas quando você não conseguiu mais resolver, que você chamou o especialista para resolver, você vai me cobrar Pior que eu tô com um problema desse na geladeira. Tem uns 3 meses, a ventoinha da minha geladeira tá fazendo barulho. Aí eu empurro o meu marido, mas eu tô sem tempo. É exatamente isso. Então aguenta, né? Tá esperando de gelar tudo. Quando a geladeira pifa, droga. Devia ter trocado a ventoinha da geladeira. Aí vai ter um prejuízo maior. Comprou uma geladeira nova ou ter que reparar o dano de... Doutor Zilton, vou lhe fazer uma pergunta espinhosa, que vai ser a glória de quem está aí vivendo isso. Você fez uma queixa ao órgão da prefeitura, pode ser o Codecon ou qualquer outro, mas não foi atendido, já fez não sei quantas mil reclamações e a coisa não andou. Qual é a sua recomendação para essas pessoas? A gente tem os órgãos presenciais, né, que são as subprefeituras, são 10 espalhadas, 11 na verdade, porque se criou mais uma agora no centro histórico, acho que assertivamente, inclusive, para poder administrar ajudar na administração daquela região de Salvador, que é bem complicada, mas você tem de forma presencial a figura de 11 subprefeitos que ajudam bastante nessa interlocução de serviços. E são órgãos que estão centralizados em regionais, então que facilitam o acesso cada vez mais, a função é essa, né, de facilitar o acesso do cidadão ao serviço público. Mas a forma de se comunicar com a prefeitura pelo Fala Salvador, né, que é o sistema de recebimento dessas denúncias, dessas reclamações, dessas queixas, ele funciona muito legal. Ele funciona de uma forma bacana. O serviço de iluminação, por exemplo, queimou uma rua, queimou uma lâmpada ali na minha rua.
Pô, não tem como o gestor que está ali também saber quando, às vezes, a lâmpada queimou do nada. Então, você faz ali um registro rapidinho, 156. Ó, o poste na minha rua está apagado, eu moro na rua tal, número tal. Esse encaminhamento vai diretamente para a empresa que tem o contrato do serviço, ou através do aplicativo ali, ó, que você já... Mostra aqui, por favor. Ó, esse Você tem aplicativo todo o aqui é da servicinho. prefeitura, os serviços todos aqui, e eu utilizo. É uma das coisas que eu mostro para as pessoas, não apenas no meu condomínio, mostro também no grupo do bairro que eu criei aqui, para mostrar para o pessoal, ao invés de ficar reclamando, baixa o diabo do aplicativo. Funciona, cara. E funciona. Funciona. A minha pergunta para você, não sei se você sabe responder, mas assim, essa realidade que nós temos aqui em Salvador, das coisas na ponta do dedo, literalmente, isso é uma coisa que já está mais difundida assim, nas A grandes população cidades? usa muito. O nosso aplicativo... Não, eu digo fora de Salvador, assim, no Brasil. Aí eu não sei te lhe dizer. Algumas prefeituras eu sei que utilizam aplicativos semelhantes para levar os serviços para a ponta. Eu né? pergunto isso porque esse programa aqui é nacional. Algumas cidades elas fazem uso. Eu não sei especificar qual, mas eu sei que tem. Mas procure aí na prefeitura Vale a pena. da sua cidade. Provavelmente tem um aplicativo lá, você vai ficar surpreso quantas funcionalidades tem, ao invés de você ficar procurando para onde é muito liga. intuitivo, né? Se você for ver, é super intuitivo. É muito fácil de utilizar. fácil E o serviço chega. Não estou querendo fazer propaganda enganosa aqui, não, que Chega, propaganda não. enganosa não Eu sou pode. testemunha. Propaganda enganosa não pode, mas funciona. Funciona e facilita para o gestor. Porque, como eu falei, quem tem o conhecimento do problema é o cidadão, é quem está ali no dia a dia. Então, quando você faz o registro ali, é como eu falei, cada serviço desse é direcionado para uma secretaria e a secretaria faz a gestão desse problema. No caso da iluminação ou de outro, já vai direto para a empresa responsável e ela tem 72 horas para realizar a substituição. Olha outro aqui, ó. Órgão de trânsito. Esse aí é campeão, hein? Você reportar, por exemplo, um estacionamento irregular, o cara que parou na sua porta, tá aqui, ó. A gente ainda tem... Eu uso, gente, funciona. Esse de trânsito, eu acho... Na sua prefeitura deve ter, procura. O de trânsito eu acho até legal, uma coisa assim, a gente reclama muito de trânsito, a gente reclama muito do órgão que opera aí a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. A gente tem que lembrar que o Código de Trânsito Brasileiro é uma lei, é uma norma a ser seguida. Quando você passa na velocidade excedida naquela via, é porque está estabelecido o Código de Trânsito. E o órgão vai lá e faz a aplicação da multa. A gente esquece muitas vezes dos nossos deveres. E não lembra a gente lembra dos nossos direitos, mas não lembra dos nossos deveres. É o mais comum. E eu não costumo criticar muito, isso eu falo sempre, isso aqui eu vou aproveitar até que é nacional. Eu não reclamo de trânsito, eu tenho multa. Já tive multa dirigindo em excesso de velocidade, já tive multa de falar no celular, que uma vez não conectou na minha central multimídia, eu precisei atender uma ligação e fui multado de trânsito. Eu não reclamei. Não reclamei porque eu estava errado. Eu me via dessa forma, eu me via como errado naquilo. Me perdoe rapidinho, meu pai mora no exterior há 20 anos. E há 20 anos eu o visito uma vez ao ano. Pelo menos assim, eu tento fazer para visitar meu pai. Lá as normas de trânsito é um negócio, meu amigo, que é uma rigidez absurda. Qual país? Os Estados Unidos. Estados Unidos. Me pergunte se eu falo no celular ou se eu passo 2 quilômetros acima da velocidade. Não tem acordo. Não passo, não. Não passo, que em alguns lugares lá você vai, inclusive, preso. Você desce, o carro para, você desce e entra direto na viatura. É isso aí. E a gente já tem a mania aqui de, às vezes, só respeitar o Código Penal e o Código Civil, mas esquece que o Código de Trânsito é um código também a ser seguido, como outros, como o Código de Defesa do Consumidor. E o parênteses que eu estava buscando fazer é o seguinte: o Código Brasileiro de Trânsito, ele vale para dentro do seu condomínio fechado. Ele vale para dentro do shopping. Sim. Ele vale para as áreas... Vagas reservadas especiais, por exemplo, idoso, gestante, pessoa com deficiência. Agora as vagas de autista, né? As vagas de autista, essas vagas elas têm... Tanto que a prefeitura ela emite o cartão, né, de comprovação de que você utiliza aquela vaga, e ela, como você falou, o código é aplicado nessas áreas também de shopping, o que já foi muita problemática aqui em Salvador há uma época, quando o órgão aqui, a Trans Salvador, passou a fiscalizar isso dos shoppings, principalmente nos maiores shoppings. Foi uma agonia danada. Tem que fiscalizar a sua rua, aqui dentro você não pode. Pode sim, né? Pode sim. Então, você, síndico, está tentando colocar um regramento de questão de tráfego dentro do condomínio, nem perca seu tempo, ele já existe, ele é aplicável. E não só isso, porque quando a gente discute, por exemplo, na convenção, o que é veículo para a vaga de garagem, a gente utiliza como fundamentação o CTN. Uhum. Ou, desculpe, o Código de Trânsito. CTB. O CTB. Isso. Então, assim,
até nos conceitos da própria convenção. A convenção, quando ela é construída, ela sempre vai se pautar na legislação regente, né? E, nesse caso, sempre que a gente vai falar bicicleta, ser automóvel, né? Porque automóvel no sentido de motorizado. Então, a pessoa quer colocar... posso colocar o jet ski na vaga de garagem? Eu falei, tem que ter... Qual a expansão que tem dentro da convenção, especificando o que é que você pode colocar, né? Tem condomínio que você pode colocar armário na garagem, tem condomínio que não, tem condomínio que você pode botar bicicleta, porque as normas da convenção, elas são específicas, ela menciona veículo automotor. Se é veículo automotor, você não pode botar na carroça. E assim sucessivamente, entendeu? É verdade. O bacana do condomínio é que você vê, a nossa conversa aqui, uma conversa de 40 minutos, mas a gente já entrou em vários assuntos que norteiam aí o dia a dia do condomínio. Vários códigos, várias regras, várias normativas. Tá vendo que a vida do síndico é complicada? Que mostra a multiplicidade de coisas que incidem aí. Tá vendo? O síndico, você precisa realmente buscar cada vez mais capacitação. Mais uma vez, eu convido você a dar uma olhada nos cursos lá do Sindiflix, né, nas assinaturas e tudo mais. Bem, nosso tempo está acabando aqui e eu sei que você também está ocupado. Eu queria mais uma vez agradecer aqui a sua presença, o tempo que você dedicou para trazer esses esclarecimentos aqui para o nosso público. E queria lhe deixar agora, permitir um tempo para você dizer como é que as pessoas podem chegar até você, uma mensagem final. Fique totalmente à vontade. Perfeito. Mais uma vez agradecer a vocês dois aí pelo espaço, pela oportunidade desse bate-papo bacana, descontraído. É a forma como eu gosto de falar de consumidor, principalmente hoje. Não gosto de ficar me atentando, às vezes, a muitos termos técnicos, a muitos artigos, aí você cita artigo e a pessoa vai ficar assim, não entendo. Eu gosto de citar o dia a dia. É o problema ali e trazer para a pessoa qual é a forma que ela precisa resolver o problema dela. É isso que ela quer saber no final das contas. Isso aí. Como eu resolvo o meu problema. Seja no artigo 3, 4, 5, 30, 50, ela quer saber como ela resolve o problema. Então, eu tento sempre levar dessa forma, mais contraída, de uma forma mais leve, bacana. Eu acho que aí fica mais compreensível para todo mundo. Por isso que eu agradeço. Se eu tiver qualquer outro assunto que eu acho pertinente mais para frente, eu vou dizer, surgiu um assunto novo aqui. Chama a gente. Abre de novo aí um espacinho que eu acho bacana, que rende um assunto legal. Na hora. Para a gente poder conversar. Peço a todo mundo que sempre que tem uma demanda, como eu falei, procure os órgãos de defesa do consumidor. Os órgãos estão aí para poder ajudar, para poder entrar mesmo na resolução do problema. Nós realizamos um trabalho muito bacana. Esqueci de falar para você de um serviço que a gente tem que se chama Cálculos. Nós somos o único órgão de defesa do consumidor que realiza o serviço de cálculo. O que é serviço de cálculo? Juros, cartão de crédito, aqueles juros que estão sobre juros, financiamento, tudo isso aí é o nosso atendimento. Número 1, hoje, é de cálculo. 52%, 53% dos nossos atendimentos hoje são de cálculo. É o único órgão do Nordeste que realiza isso. Legal. Se você tiver qualquer sentença trabalhista, os advogados procuram muito. Plano de saúde, né? Plano Aquelas de atualizações. saúde, atualização, Que legal. atualização de cartão de crédito, do financiamento. A gente realiza isso, assim, é corriqueiro e é muito procurado. É muito legal, a gente realiza pelo aplicativo. Como a gente falou, pelo aplicativo. Nossa, então, você vai olha fazer aí, todo o seu registro por ali, a gente vai conseguir lhe ajudar numa demanda que é muito grande. É muito grande. Então, como eu falei, até advogado a gente ajuda direto, porque o advogado ele não é contador, ele é advogado. Mas ele isso precisa apresentar nas ações o cálculo, ele busca os nossos servidores. Mas por ser um serviço de um órgão vinculado à Prefeitura de Salvador, ele é restrito a Salvador ou a pessoa de fora entra? Não. Para o serviço do cálculo, Sim. É do consumidor de Salvador. De Salvador. De Ok. Salvador. Ok. Quando a gente usa uma reclamação de consumidor, aí ela se estende a nível Brasil Ok. para os fornecedores. Para o Ok. consumidor Mas sempre... o reclamante tem que ser daqui. sempre Salvador. A gente preza pelo nosso território. Né? Perfeito. Então, mais uma vez, agradecer. Colocar a Codecon à disposição, seja de síndico, de morador, de advogado, de apresentador, de coach, de nosso editor ali, que está ali mandando bala. A gente tem nosso aplicativo, chama Codecon Mobile, funciona tanto para Android quanto para iOS. Telefone 156 e o nosso site, codecon.salvador.ba.gov.br. Perfeito. Faça o acesso e, se precisar, faça uma visita. Fica na Rua Chile. Agora eu fiz aquela câmera close que você me ensinou, que está ali no cantinho. Fica lá na Rua Chile, pertinho do elevador Lacerda. Já pega ali, se for próximo do final da tarde, você já pega um pôr do sol ali no elevador Lacerda. Maravilhoso. Um sorvetinho. Faz a sua reclamação. Eu não vou fazer a propaganda da sorveteria, mas todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece essa sorveteria, porque ela é mais antiga do que eu aqui na cidade.
Então ali é maravilhoso, você tem um ambiente bacana, faz a sua reclamação, toma seu sorvete, desce o elevador, vai no Mercado Modelo que está passando em reforma. Enfim, o Centro Histórico é um lugar bacana que a gente precisa sempre estar buscando até movimentar. Ali é um lugar cheio de história, é um lugar muito legal e que a gente às vezes não dá importância. A gente só vai lá quando chega um parente. Pode reparar. Chega um parente de outro lugar, eu vou levar você no Pelourinho. Você chega lá, nem você sabe andar. É verdade. Pode olhar. Você, lugar de você turista. não sabe nem andar. Aí você fica assim, ó, perdido. É Não sei. Vem pra Bahia, viu, gente? Vem pra Bahia. É isso aí, pessoal. Agradecer a presença aqui. Mais uma vez, dizer que foi muito bom, né? O conhecimento aí do aplicativo, da atuação da prefeitura. Enfim, agradecer aí a sua presença aqui. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, valeu.